Para conseguir o resultado dessa expressão, antes de eu calcular, eu tive que transformar todos os valores que estavam em outras bases para a base binária. A primeira etapa, então, ela é a conversão de outras bases para a base binária. O 52, ele não está em binário. Eu sei disso por conta do valor que se encontra dentro do parênteses, que é o 10, indicando que o 52 está na base decimal. Já o 8, ele indica que o 7 está na base octal e o 16 ele indica que um F está na base hexadecimal. Para eu realizar a conversão do 52 para a base binária, eu fiz da seguinte forma: o 52 eu dividi por 2. Por que eu não dividi por outro número? Porque como eu estou dividindo por uma base binária, no meu divisor eu coloco o número 2. Se eu fosse dividir o 52 por 8, no meu divisor... Perdão, se eu fosse converter o meu 52 para uma base octal, eu colocaria no meu divisor o número 8. Assim, se eu fosse dividir o meu 52 para a base hexadecimal, no meu divisor eu colocaria o 16. E por isso justifica eu estar utilizando o 2 o 2 no meu divisor. Nessa divisão de 52 por 2, eu obtive um resto e eu obtive o resultado. O resultado eu dividi ele, onde eu obtive um novo resultado, dividi ele por 2 novamente, fiz esse procedimento até chegar a um valor próximo ou igual ao 2 e não menor na minha divisão. Na divisão 3 por 2, eu obtive um resultado. Esse resultado foi um 1. Um 1 ele já faz parte da minha conversão. Ele é o primeiro dígito que eu tenho, né, à esquerda, dessa minha conversão que eu tive do 52 para a base binária. Os demais dígitos, em vez de eu utilizar o resultado, eu utilizei o resto. Então, o 3 dividido por 2, eu tenho um resto 1. Então, ele já fica como na minha segunda casa. E o 13 dividido por 2, perdão, o 6 dividido por 2, eu tenho um resto 0. 13 dividido por 2 eu tenho o resto 1. E o 26 dividido por 2 eu tenho o resto 0. E 52 por 2 eu tenho o resto 0. Fazendo eu chegar no resultado da expressão 110100. Agora, na conversão da base do 7 na base octal para a base binária, eu fiz da seguinte forma. O maior algarismo da base octal ele é o 7. Ele equivale a 3 algarismos da base binária. Ou seja, ele equivale a 3 bits. Por isso que eu utilizei 3 casas para poder conseguir converter. Esse raciocínio também se aplica na base de hexadecimal. Só que ao invés de eu deixar 3 casas ou 3 bits, eu deixei 4, né? Porque o maior algarismo da base hexadecimal, ele utiliza 4 dígitos, né? Ou os 4 bits. Como eu estou querendo converter o 7 para a base binária, nesses algarismos, nessas casas, cada uma tem um peso correspondente, que é o 1, o 2 e o 4. A soma deles, eu chego ao 7, 4, que é 4 mais 2 mais 1. Como eu estou utilizando todos esses dígitos, então eu deixo o 1 nessas casas.
Se eu não tivesse, eu deixaria o zero. Mas para chegar ao 7, como eu utilizei todos eles, então ficou na minha conversão 1 e 1. Na base hexadecimal, um F foi como eu havia explicado, né? Eu tive que separar 4 bits ou 4 casas. Como eu tenho dois dígitos, que é o 1 e o F, eu separei em dois grupos de 4. O F, ele equivale ao 15, que é a unidade máxima do hexadecimal. E assim como na base octal, cada dígito tem um peso, que é o 1, o 2, o 4 e o 8. A soma deles eu chego no 15. Como eu estou utilizando todos os dígitos, eu deixo o 1 como correspondente. Já no dígito 1 da base hexadecimal, para eu converter ele, eu só precisei utilizar um dígito, que foi o número 1 com peso 1, né? Os demais pesos às esquerdas, como eu não precisei utilizar, eu coloco o zero. Como é o zero à esquerda, eu não preciso representar ele no meu resultado. Por fim, eu cheguei nesse resultado. 1, 1, 1, 1 e 1. Agora que eu consegui converter os valores que estavam em outra base para a base binária, eu vou para a minha segunda etapa, que vai ser a parte de calcular as expressões. Eu começo inicialmente calculando as expressões dentro dos parênteses. É esse número grande dividido por 1, 1, 1 e 1. Esse 1, 1 e 1 e 1, ele não cabe em 1. Então eu tive que ir na casa do lado. Como eu vi que a casa do lado tem só dois algarismos, tentei uma terceira casa. Fiz isso até chegar ao zero, que é uma casa que eu conseguiria encaixar esse 1, 1, 1 e 1 para poder realizar a divisão. Como eu consegui encaixar esse 1, 1 e 1 e 1, eu deixo no meu resultado 1. Fiz a subtração. Através da subtração, eu tive um resultado. Esse resultado, eu desci junto ele, eu desci um 1 e eu vi que o meu número 1, 1, 1 e 1 e 1 coube dentro desse valor. Como ele coube dentro desse valor, eu realizei uma nova subtração, acrescentei 1 no meu resultado, cheguei ao novo resultado, desci ao zero e vi que também esse 1, 1, 1 e 1 cabia dentro desse valor que eu tive através da subtração e descendo do zero. Nessa subtração, eu cheguei a um valor onde eu consegui somente um 1 como resultado, e os outros zeros à esquerda, né? E aí eu desci a próxima casa, como se fosse a divisão normal. Descendo descendo a casa seguinte, eu observei que o número que eu tenho, assim, com algarismo, ele não coube. Então eu acrescentei o zero no meu resultado. Desci mais uma casa, aconteceu a mesma coisa, não coube o valor, deixei um zero no resultado, fiz isso na terceira casa, não coube o valor e deixei o zero aqui. No resultado, fazendo chegar ao valor dessa expressão 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Na terceira etapa, eu fiz a multiplicação desse resultado que eu consegui na segunda etapa por 1, 1 e 1.
A multiplicação ela é praticamente a mesma forma da base decimal, só que ela é bem mais simples. Se na minha multiplicação eu estiver multiplicando pelo número um, é só repetir os números embaixo, né? Que um vezes zero é zero, um vezes zero é zero, um vezes zero é zero, um vezes um é um vezes um é um vezes um é um. E eu fui para minha segunda casa, que foi na casa da dezena, e fiz a mesma coisa. Se ao invés de eu tivesse eu tivesse um zero, em vez de eu repetir, era só colocar tudo zero, porque zero vezes zero é zero e zero vezes um é zero. Só que ao invés de eu já ir na terceira casa, como numa multiplicação tradicional, eu já somei os valores, né? Que eu fiz, que eu tinha feito anteriormente. Esse resultado eu deixei, eu somei ele com a multiplicação dessa terceira casa, né? Que foi um vezes zero zero, um vezes zero zero, um vezes zero zero e por aí. É, Daí eu realizei a soma dos valores. Como eu já estava somando a minha terceira casa, né? A casa da centena, então eu pulei dois espaços e realizei a soma. Zero mais zero zero, zero mais zero zero, zero mais zero zero, um mais um mais zero um, zero mais zero zero, um mais um zero, perdão, um mais um em vez de dar 2, como é binário, eu desci um zero e eu subi o número um para minha casa à direita. Ao invés de eu colocar o número 2 embaixo. É como se eu tivesse chegado à minha expressão máxima, assim como na base decimal. Como eu não consigo, quando eu não consigo deixar depois do 9, eu subo uma casa ao lado se fosse na casa decimal, né? Que seria a casa à esquerda. Daí, em vez de ficar zero mais um, como eu subi esse valor, o número um, ficou um mais um zero, que nem anteriormente. Subi uma nova casa. Aí um mais um seria zero, porém, como eu subi um, deu um na minha soma e subi um na casa ao lado, onde eu cheguei no valor um mais zero um. O resultado dessa minha expressão foi 11000010000. Agora é a última etapa, a quarta etapa. Nela eu vou usar o processo de subtração. Eu vou subtrair o resultado que eu consegui do cálculo anterior, que foi a multiplicação, por esse valor que eu estou sublinhando. Nesta quarta etapa, na subtração de base binária, ela é bem parecida com a base decimal. Ela tem poucas diferenças. A forma de montar a conta ela é a mesma, só durante o cálculo que tem poucas diferenças. Zero menos zero é zero. Zero menos zero é zero. Zero menos um eu não consigo subtrair. Então, eu pego emprestado da minha casa ao lado, assim como na base decimal, para me conseguir realizar a subtração. Se eu estivesse trabalhando com base decimal, a minha casa ao lado, né, que é a unidade de milhar, o número um, ele emprestaria para minha terceira casa um, fazendo meu valor ficar uma dezena. Porém, como eu estou trabalhando com base binária, ao invés de deixar meu número como uma dezena, eu subo o número 2, que é o meu valor máximo que eu tenho da base binária. Esse 2 eu subtraio por 1
e obtenho o número 1. O 1, como eu emprestei para minha casa à direita, ele fica 0 e 0 menos 0 é 0. Já na casa seguinte, 0 menos 1 eu não consigo. Então eu tenho que conseguir um valor emprestado. Na casa seguinte eu também não tenho nenhum valor, preciso de um valor emprestado e faço isso até chegar a uma casa que eu tenho um valor para emprestar. Nesta casa que tem um 1, eu empresto para minha casa ao lado, onde fica com o valor 2, né? O zero se transforma no valor 2. Esse 2, como precisa emprestar para minha casa ao lado, ele perde um valor e fica 1. E a minha casa ao lado fica no valor 2, onde também empresta, deixando a minha terceira casa que eu não consigo, que eu estava precisando de um valor emprestado para realizar a subtração. Então, 2 menos 1 é 1. 1 menos 1 é 0. 1 menos 0 é 1. 0 menos 0 é 0. E 1 menos 0 é 1. Então, o resultado que eu tive dessas. Então, o resultado da expressão, o resultado final, ele é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Enfim.